as 9 categorias de anjos que estão a serviço de Deus. Você já deve ter visto representações de anjos em quadros, filmes ou esculturas. Seres belos, loiros, com túnicas brancas e asas suaves. Mas será que essa é realmente a aparência dos anjos? A resposta é não. A Bíblia não nos fala de apenas um tipo, mas de 9 categorias diferentes de anjos. Alguns têm múltiplos rostos, outros aparecem como rodas cheias de olhos, outros são tão poderosos que podem derrubar exércitos inteiros. E acima de todos eles está um tipo especial de anjo, cuja visão foi tão impactante que fez até um profeta cair por terra em desespero. Mas antes de chegarmos ao topo, precisamos começar pelo primeiro nível. Os anjos mais próximos de nós, seres humanos. Nível 1. Anjos comuns. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Isso significa que, ainda que invisíveis, eles estão ao redor de nós, atuando como servos de Deus em favor da sua igreja. Você já ouviu falar em anjo da guarda? Pois bem, ainda que a expressão em si não apareça na Bíblia, o conceito existe. Jesus mesmo, em Mateus 18:10, disse: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Isso nos dá a entender que Deus designa anjos específicos para cuidar de pessoas específicas. Mas atenção, esses anjos não obedecem ao nosso comando, não se movem só porque nós queremos. Eles atuam quando Deus os envia. É Ele quem ordena. Na Bíblia, vemos inúmeras situações em que eles foram enviados com missões específicas. Daniel, na cova dos leões. Foi um anjo quem fechou a boca das feras, como está escrito em Daniel capítulo 6, versículo 22. Elias, no deserto, quando estava desesperado, desejando a morte, um anjo apareceu, trouxe pão e água e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Isso está em 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 7:3. Pedro na prisão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, um anjo apareceu no meio da noite, quebrou suas correntes e o tirou da prisão, conduzindo pelas ruas até a liberdade. Jesus no Getsêmani, em Lucas capítulo 22, versículo 43. Quando o Filho de Deus estava prestes a enfrentar a cruz, um anjo desceu do céu para fortalecê-lo. Esses exemplos mostram que eles têm poder real para proteger, livrar, consolar e até intervir no mundo físico. Mas apesar disso, existe uma advertência muito clara: nós não devemos adorá-los. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, João caiu diante de um anjo para adorá-lo, mas ele o impediu imediatamente. Não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Ou seja, os anjos são soldados obedientes, não buscam glória para si mesmos. Os anjos são soldados obedientes, não buscam glória para si mesmos. Eles servem ao Senhor, executam ordens do trono, não dos homens. E ainda assim, é fascinante pensar que eles estão ao nosso redor, silenciosos, prontos para agir
no momento em que o próprio Deus decide, poderoso o suficiente para quebrar correntes, atravessar muralhas, mudar destinos e transformar realidades. Mas mesmo com toda essa força, esses anjos não são nada comparados ao que vem a seguir, porque existe uma categoria de anjo muito mais elevada, guerreiros de autoridade suprema, arcanjos, nível 2. Se os anjos comuns já nos impressionam com sua força e sua presença em momentos decisivos, imagine agora os arcanjos. A palavra arcanjo significa literalmente anjo-chefe, ou seja, aquele que está acima dos demais anjos, como um comandante de exército. E embora a tradição popular fale em vários arcanjos, a Bíblia só menciona um deles, claramente pelo nome, Miguel, na carta de Judas, capítulo 1, versículo 9. Está escrito: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Perceba, Miguel não é apenas um anjo, mas o general supremo das tropas celestiais. Sua função é guerrear. Em Apocalipse capítulo 12, vemos Miguel novamente em ação, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão batalhava e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Aqui Miguel é descrito como o líder máximo, na luta contra o próprio Satanás, o dragão. Mas Miguel não é o único anjo destacado nas Escrituras. Também temos Gabriel, embora a Bíblia nunca o chame explicitamente de arcanjo. Gabriel aparece como mensageiro em momentos cruciais da história da salvação. Mensageiro em momentos cruciais da história da salvação. No livro de Daniel, capítulo 8, versículo 16, é Gabriel quem explica ao profeta a visão dos carneiros e dos bodes. Em Daniel, capítulo 9, versículo 22, novamente Gabriel aparece para dar entendimento sobre as 70 semanas proféticas. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 19, é Gabriel quem fala com Zacarias no templo, anunciando o nascimento de João Batista. E em Lucas, capítulo 1, versículo 26. É ele quem visita Maria para anunciar que ela conceberia e daria à luz a Jesus, o Filho do Altíssimo. Perceba o padrão. Enquanto Miguel aparece em contextos de batalha, Gabriel surge como mensageiro em momentos de revelação. Dois papéis diferentes, mas igualmente estratégicos. Miguel protege o povo de Deus com espada e poder, enquanto Gabriel comunica os planos de Deus com clareza e autoridade. O que tudo isso nos mostra? Que os arcanjos não aparecem por acaso. Eles não surgem em qualquer ocasião. Sua presença indica uma operação especial dos céus. Quando Miguel é enviado, é porque uma guerra espiritual de proporções cósmicas está em curso. Quando Gabriel é enviado, é porque a mensagem de Deus vai mudar a história da humanidade. E se os anjos comuns já são assustadores e poderosos, pense no peso que carrega a aparição de um arcanjo. Eles não vêm apenas para ajudar uma pessoa em dificuldade, mas para decretar destinos, mudar eras, abrir caminhos de redenção e, se necessário, enfrentar as forças mais sombrias do mal. Mas, mesmo diante do poder dos arcanjos, existe algo ainda mais profundo no mundo espiritual.
Porque, se até agora vimos anjos que atuam no plano individual ou em operações grandiosas, o próximo nível lida com algo muito maior. Nações inteiras, impérios e povos. Principados. Nível 3, a palavra já diz muito. Principados tem a ver com príncipes, governo, autoridades sobre territórios e povos inteiros. Eles não agem apenas sobre indivíduos, mas sobre nações, impérios e culturas. Um dos exemplos mais impactantes está no livro do profeta Daniel, capítulo 10. Daniel estava em jejum e oração, quando recebeu uma visão. Então, um mensageiro celestial aparece e diz: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração para compreender e te humilhares diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Pare e pense no que isso significa. Enquanto Daniel estava orando, havia uma guerra espiritual real acontecendo. Um anjo enviado por Deus foi impedido por um principado maligno que governava a região da Pérsia. E a batalha foi tão intensa que Miguel, o arcanjo, precisou intervir. Esse texto, ele revela algo impressionante. Existem anjos designados sobre regiões e povos. Alguns cumprem os planos de Deus para inspirar, proteger e guiar, mas outros que caíram se tornaram principados malignos que oprimem territórios inteiros, espalhando trevas, corrupção e violência. E se isso acontecia nos tempos bíblicos, não seria diferente hoje. Por que será que algumas ideologias destrutivas nascem em certos países e se espalham com tanta força? Por que algumas regiões parecem resistir ao Evangelho por séculos, enquanto outras explodem em avivamentos repentinos? Será que não existem também forças espirituais atuando por trás das cortinas da história? O apóstolo Paulo parece confirmar isso quando escreve em Efésios capítulo 6, versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Os principados, portanto, não são apenas figuras de linguagem. Eles são entidades reais, invisíveis, que influenciam governos, líderes, sistemas e até culturas inteiras. Não significa que controlam como se as pessoas fossem robôs, mas eles inspiram, tentam, influenciam e criam ambientes favoráveis para decisões. Sejam boas ou más, na Bíblia, podemos pensar em exemplos como o endurecimento do coração do faraó no Êxodo, embora tenha sido decisão dele. Havia uma influência espiritual que resistia ao propósito de Deus. O Império Babilônico, usado por Deus como juízo, mas também marcado por idolatria e opressão, o que sugere uma forte atuação de principados. O próprio Império Romano, que perseguiu os cristãos nos primeiros séculos, movido por forças que não eram apenas políticas, mas espirituais. E se olharmos para a história mais recente, podemos refletir ideologias que levaram à morte de milhões no século XX, regiões que vivem sob guerras intermináveis, nações que parecem mergulhadas em corrupção e injustiça, geração após geração. Será coincidência? Ou será que, assim como no livro de Daniel,
Ainda existem principados malignos travando batalhas sobre povos inteiros? A Bíblia nos mostra que, acima de tudo, Deus continua soberano. Nenhum principado, por mais poderoso que seja, pode impedir o cumprimento do seu plano. Foi por isso que Miguel venceu na peste. Foi por isso que o Evangelho rompeu barreiras culturais e políticas ao longo dos séculos. Isso nos traz esperança. Ainda que existam principados das trevas, também existem principados fiéis a Deus, designados para guardar regiões, inspirar líderes e abrir caminho para o reino dos céus. Mas, se os principados já operam nessa escala, não pense que paramos por aqui, porque o próximo nível é ainda mais abrangente. Potestades, nível 4. Enquanto os principados atuam sobre nações, as potestades têm influência sobre a própria ordem espiritual e material do universo. Se os principados já nos impressionam com sua atuação sobre nações inteiras, prepare-se, porque agora subimos mais um degrau para algo ainda maior. As potestades, também chamadas de poderes. Os principados lidam com regiões, mas as potestades atuam em algo muito mais abrangente, a ordem espiritual e material de toda a criação. O apóstolo Paulo fala sobre elas em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Perceba, Paulo não apresenta as potestades como lenda ou metáfora. Ele as inclui na lista das estruturas reais criadas por Deus, ou seja, elas existem desde o princípio, como parte da ordem espiritual invisível que sustenta o universo. A função das potestades fiéis, as potestades fiéis a Deus são como guardiãs cósmicas. Elas existem para que o caos espiritual não invada o mundo físico, para que a criação permaneça em equilíbrio. São elas que asseguram que os decretos de Deus se cumpram, que a justiça divina seja aplicada e que a harmonia estabelecida na criação não se perca. Por isso, muitos teólogos e escritores cristãos, ao longo da história, as descreveram como guerreiros com armaduras resplandecentes, mas com semblante sereno, não apenas prontos para guerrear, mas também para manter a paz que vem do trono de Deus. Podemos pensar nas potestades como sentinelas espirituais que, mesmo sem serem vistas, estão constantemente atuando para que o cosmos não se desfaça em caos. A corrupção das potestades, mas assim como aconteceu com principados, algumas potestades caíram. E quando isso aconteceu, seu papel original foi distorcido. Em vez de preservar a ordem, passaram a espalhar o caos. Em vez de sustentar a justiça, passaram a promover trevas e destruição. É por isso que Paulo alerta em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Isso nos mostra que a batalha da fé não é apenas contra tentações individuais, mas contra estruturas espirituais que tentam corromper até mesmo a ordem estabelecida por Deus. Exemplos na Bíblia, na história bíblica, ainda que o termo potestades nem sempre seja detalhado, vemos indícios de sua atuação. No livro de Jó,
quando Satanás recebe permissão para tocar nos bens e na saúde de Jó, há uma batalha envolvendo a ordem do mundo físico. Ali, vemos como forças espirituais têm poder para interagir com a criação. Em Daniel, quando anjos guerreiros enfrentam principados, é provável que as potestades também estivessem envolvidas, pois o conflito ultrapassava fronteiras humanas. Em Romanos, capítulo 8, versículo 38, Paulo escreve algo que nos dá esperança, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é poderoso. Mesmo que existam potestades, mesmo que algumas tenham se corrompido, elas não podem quebrar o elo entre Deus e os seus filhos. Às vezes, quando olhamos para o mundo, parece que tudo está à beira do colapso. Crises globais, desastres, violência e guerras. Mas a Bíblia nos lembra que não é o caos quem governa o universo, mas o Senhor. As potestades fiéis continuam atuando, impedindo que a maldade ultrapasse os limites. E ainda que existam potestades malignas, elas já foram vencidas na cruz, como Paulo declara em Colossenses capítulo 2. Versículo 15, como Paulo declara em Colossenses capítulo 2, versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Cristo já os derrotou. E isso significa que, ainda que invisíveis, ainda que poderosas, essas forças não podem prevalecer contra a igreja. Mas, se as potestades já têm poder sobre a ordem cósmica, imagine um nível de anjos que não guerreiam, mas que brilham, inspiram e canalizam milagres diretamente sobre os homens. É isso que veremos agora, ao subir mais um degrau na hierarquia celestial, virtudes. Nível 5, o nome já nos dá uma pista. Virtudes estão ligadas à força, poder e manifestação visível da glória de Deus na tradição cristã. Acredita-se que as virtudes sejam os anjos que canalizam o poder sobrenatural de Deus em milagres. Não aparecem tanto como guerreiros, nem como mensageiros, mas como transmissores da energia do céu para a terra. O que as virtudes fazem? As virtudes não governam povos, não comandam exércitos, não trazem mensagens diretas. Sua função é inspirar, fortalecer e intervir em momentos-chave. É como se fossem um canal de energia viva entre Deus e os homens. Quando alguém recebe forças sobrenaturais para perdoar uma ofensa imperdoável. Quando um coração quebrado encontra paz inexplicável. Quando uma cura acontece sem explicação médica, ou quando uma pessoa decide mudar radicalmente de vida após ouvir o Evangelho, a tradição diz que pode haver virtudes atuando por trás, transmitindo esse poder transformador. Exemplos nas Escrituras. Ainda que a Bíblia não descreva longamente as virtudes, podemos ver rastros de sua atuação. Quando Jesus curava enfermos e os discípulos notavam que saía poder dele. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 19. Podemos pensar nas virtudes transmitindo essa força sobrenatural. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Quando os discípulos oraram e o lugar tremeu, é possível ver a intervenção dessas forças celestiais trazendo ânimo
e ousadia, em momentos como a ressurreição de Lázaro, em João, capítulo 11, ou a cura do coxo na Porta Formosa, em Atos, capítulo 3, vemos o céu invadindo a terra com poder, e a tradição associa essas manifestações às virtudes. Como são descritas na iconografia cristã, as virtudes costumam ser retratadas como anjos resplandecentes, de semblante sereno, com as mãos estendidas e derramando luz. Não estão armados, não trazem espadas, mas parecem irradiar força, paz e esperança. É como se fossem tochas vivas que iluminam e fortalecem aqueles que estão em meio à escuridão. Se pensarmos bem, as virtudes nos lembram de algo muito importante. O Evangelho não é apenas uma doutrina para ser entendida com a mente. É também poder de Deus para transformar vidas. Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16: Por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando esse poder se manifesta em nossas vidas, seja através de milagres, conversões ou forças inesperadas, podemos imaginar que os céus estão nos tocando por meio dessas virtudes. Mas se as virtudes transmitem o poder de Deus, surge uma pergunta: quem organiza tudo isso? Quem distribui as ordens do trono para que cada milagre, cada libertação e cada intervenção aconteçam no momento certo? Para responder, precisamos subir ao próximo degrau da hierarquia celestial. Domínios, nível 6, hierarquia celestial. Domínios, agora chegamos a um nível que quase ninguém menciona, mas que é essencial para que tudo faça sentido. Os domínios, também chamados de dominações, eles não aparecem realizando milagres, não descem para libertar prisioneiros, nem lutam em batalhas visíveis. Sua missão é outra: organizar e administrar a ordem celestial, o papel dos domínios. A tradição cristã entende que os domínios são como ministros de Estado no governo divino. Recebem ordens diretas do trono de Deus e as distribuem entre as hierarquias inferiores, garantindo que cada missão, cada milagre, cada batalha espiritual aconteça no tempo e no lugar certos. Eles não aparecem em visões humanas como figuras de fogo ou guerreiros. Pelo contrário, sua função é invisível, silenciosa, mas absolutamente necessária. Sem eles, toda a ordem do céu cairia em caos. Se os anjos comuns são soldados e os arcanjos são capitães, podemos dizer que os domínios são administradores celestiais. São eles que asseguram que a engrenagem da vontade divina funcione com perfeição. Como são representados na tradição artística, os domínios costumam ser retratados com coroas, cetros ou bastões de comando. Alguns são mostrados segurando esferas ou orbes com cruzes, como símbolo de que sua autoridade não é própria, mas vem de Cristo. Eles não aparecem como guerreiros, mas como governantes serenos, sempre atentos, sempre prontos para organizar as ordens que vêm do trono. O que aprendemos com isso? Os domínios nos lembram de algo muito importante. Deus é um Deus de ordem, não de confusão. Assim como um país precisa de estrutura para funcionar, Deus é um Deus de ordem, não de confusão. Assim como um país precisa de estrutura para funcionar, também o céu
tem sua organização perfeita, enviado cada mensagem transmitida, cada milagre realizado é fruto de uma ordem suministradores celestiais. Paulo menciona a existência dessas categorias espirituais em Colossenses capítulo 1, versículo 16, quando fala sobre tronos, dominações, principados e potestades. Mas se os domínios são os administradores, quem carrega a própria presença de Deus quando ele se move? Quem sustenta o peso da glória divina? É isso que veremos no próximo nível, quando chegarmos aos impressionantes e misteriosos tronos. Tronos, nível 7. Se os domínios já nos impressionam como administradores da ordem celestial, agora entramos em um nível completamente misterioso, que foge à nossa imaginação humana. Os tronos, quando ouvimos a palavra trono, pensamos logo em uma cadeira real, símbolo de autoridade. Mas na hierarquia celestial, os tronos não são móveis, não são objetos, e sim seres vivos. Eles são descritos como inteligências gloriosas que sustentam a presença e a glória de Deus. A visão de Ezequiel. O profeta Ezequiel teve uma das visões mais impactantes de toda a Bíblia. No capítulo 1, ele descreve o que viu junto ao rio Quebar. Vi rodas, e havia nelas como que aparência de berilo. Todas as 4 tinham a mesma aparência. A sua estrutura e obra eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções. Não se viravam quando andavam. Eram cheias de olhos ao redor nas 4 rodas. Imagine isso, rodas dentro de rodas, girando em todas as direções, cheias de olhos por toda a parte. Não são simples engrenagens, mas seres vivos que carregam a presença do próprio Deus. Mais adiante, em Ezequiel capítulo 10, o profeta volta a ver os mesmos seres e os identifica claramente, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e cada um 4 asas, e debaixo das suas asas aparecia a semelhança de mãos de homem. Aqui Ezequiel conecta a visão dos tronos com os querubins, mostrando a complexidade e profundidade dessa revelação. Ofanis, as rodas vivas. Na tradição judaica, esses seres são chamados de ofanins, palavra hebraica que significa rodas. Eles são vistos como a base móvel do trono de Deus, como se o Senhor nunca estivesse parado, mas sempre em movimento, reinando em toda parte. A presença dos olhos em todas as direções simboliza algo profundo. Nada lhes escapa. Os tronos contemplam toda a realidade, veem cada detalhe e por isso são associados ao juízo perfeito de Deus. Quando o Senhor julga, os tronos estão lá, garantindo que cada sentença seja justa, que nada fique oculto. Que cada sentença seja justa, que nada fique oculto. Representações artistas ao longo da história tentaram retratar os tronos, mas quase sempre sem sucesso, porque é impossível traduzir em imagens algo tão grandioso. Alguns os pintaram como rodas flamejantes, outros como estruturas cósmicas cheias de olhos. O fato é que a descrição bíblica nos deixa em silêncio. Estamos diante de algo que a mente humana não consegue compreender por completo. O que aprendemos com os tronos? Que o Deus a quem servimos não reina de maneira limitada. Seu trono não está fixo em um único lugar. Ele se move, ele vê tudo, ele governa com justiça. E isso nos dá segurança, nada passa despercebido diante dele, nem nossas lágrimas, nem nossas lutas, nem nossas injustiças.
Os tronos, cheios de olhos, garantem que a justiça divina nunca falha. Tronos cheios de olhos garantem que a justiça divina nunca falha. Mas se os tronos sustentam a glória de Deus e representam seu juízo perfeito, o que dizer daqueles que guardam o sagrado? A próxima categoria é uma das mais conhecidas e ao mesmo tempo mais mal compreendidas. Querubins, nível 8, quando falamos em querubins. A primeira imagem que vem à mente de muita gente é a de bebês gordinhos com asas pintadas, em tetos de igrejas durante o Renascimento. Mas na Bíblia, a realidade é completamente diferente. Os querubins não são frágeis, nem delicados, nem inspiram ternura. Eles são seres imponentes, guardiões do sagrado, portadores de sabedoria divina e visão total. Os querubins no Éden, a primeira vez que eles aparecem é logo em Gênesis capítulo 3, versículo 24, após a queda. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, está escrito: e, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Perceba, o primeiro papel dos querubins não foi cantar nem trazer mensagens, mas guardar o caminho da vida eterna, impedindo que o homem caído tivesse acesso à árvore da vida. Eles surgem como guardiões, protetores da santidade de Deus contra a profanação. Os querubins, na Arca da Aliança mais adiante, em Êxodo capítulo 25, Deus ordena que Moisés construa a Arca da Aliança e coloque sobre ela 2 querubins de ouro. Eles deveriam cobrir o propiciatório com suas asas estendidas, um de frente para o outro, e onde a glória de Deus se manifestava, exatamente ali, entre os querubins. Isso revela algo profundo. Os querubins estão sempre ligados à presença e à glória de Deus. Eles não são apenas guardiões, mas canais de revelação, símbolos de que o Santo dos Santos é um lugar inacessível, sem a mediação do próprio Senhor. A visão de Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10, descrevem os querubins com detalhes que chegam a nos assustar. Eles têm 4 rostos: de homem, de leão, de boi e de águia. Cada um deles tem 4 asas. 2 cobrem o corpo e 2 se estendem para o movimento. Seus corpos brilham como bronze polido. Seus pés são como os de bezerro, e há olhos por toda parte, indicando que nada lhes escapa. Eles se movem como relâmpagos, acompanhados de trovões e fogo, como se carregassem em si a energia do céu. No capítulo 10, Ezequiel conclui: então conheci que eram querubins, ou seja, aquilo que para nós parece incompreensível, para ele ficou claro. Eram os mesmos guardiões do Éden, mas revelados em toda sua glória. O simbolismo dos querubins. Os 4 rostos representam dimensões diferentes da criação e da revelação de Deus. Homem, sabedoria e razão. Leão, força e realeza. Boi, serviço e sacrifício. Águia, visão e eleeza. Boi, serviço e sacrifício. Águia, visão e elevação espiritual. Esses símbolos mostram que os querubins contemplam a realidade de uma forma muito mais profunda que nós. Por isso, na tradição, acredita-se que até os anjos de hierarquias inferiores consultam os querubins quando precisam compreender os mistérios da vontade divina. A distorção cultural, com o passar dos séculos,
especialmente na Idade Média e no Renascimento. Os artistas começaram a retratar os querubins como figuras infantis, dóceis e decorativas, mas essa imagem está muito distante do que a Bíblia revela. Sem perceber, trocamos criaturas de fogo, olhos e trovões por rostinhos bonitos com asas pequenas e perdemos a noção do verdadeiro temor e da verdadeira reverência que esses seres inspiram. Mas mesmo diante da imponência dos querubins, existe um nível ainda mais alto, um nível tão próximo do trono que nem sequer descem à terra. Serafins, nível 9, chegamos ao topo, ao pináculo da hierarquia angelical, os serafins. Se os querubins guardam o sagrado e contemplam os mistérios da glória, os serafins estão em um lugar ainda mais elevado. Eles não descem à terra, não entregam mensagens, não guardam regiões, não travam batalhas. Sua função é única e absoluta: permanecer diante do trono de Deus, ardendo em adoração por toda a eternidade. A visão de Isaías, a Bíblia fala claramente deles em Isaías capítulo 6, versículos 1 ao 3, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Imagine a cena, o templo tremendo, fumaça enchendo o ambiente e vozes poderosas ecoando como trovões. Santo, Santo, Santo. Não em sussurros, não em cânticos suaves, mas em gritos ensurdecedores que estremecem a estrutura espiritual. O significado do nome. A palavra serafim vem do hebraico saraf, que significa arder, queimar, inflamar. Eles são literalmente os ardentes, mas não ardem em ira ou juízo. Eles ardem em amor, amor puro, santo e incontenível, pela glória de Deus. São chamas vivas, consumidas e ao mesmo tempo sustentadas pelo fogo divino. O impacto em Isaías. Ao contemplar os serafins, o profeta não resistiu, ele caiu por terra e exclamou em Isaías capítulo 6, versículo 5: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus, revelada pelos serafins, é tão avassaladora que expõe imediatamente a pequenez e a impureza do homem. Mas veja o que acontece. Um dos serafins voa até Isaías, trazendo uma brasa viva do altar, e toca os seus lábios. E ele diz, esse gesto é profundo. O fogo dos serafins não destrói, não condena, não aniquila. Ele purifica, restaura, santifica. O mesmo fogo que os consome em adoração é usado para transformar Isaías e capacitá-lo para a missão. Como são representados? Os serafins são descritos com 6 asas, 2 cobrem o rosto, porque nem mesmo eles, tão próximos de Deus, podem olhar diretamente para a glória completa do Senhor. 2 cobrem os pés, em sinal de humildade e reverência. 2 voam, indicando prontidão constante para servir
e adorar. A tradição cristã sempre os associou ao fogo, à pureza, ao louvor incessante. São o coro eterno do céu, a adoração viva que nunca cessa. Mas existe ainda um mistério sombrio ligado a tudo isso, porque a Bíblia sugere que aquele que hoje conhecemos como Satanás não era um serafim, mas sim um querubim, um dos mais elevados, talvez o mais belo, o mais próximo da glória, até que foi encontrada maldade nele e sua queda mudou para sempre a história do mundo espiritual. E se você quer entender como era esse querubim antes da queda e como seu orgulho abriu as portas para a rebelião que ecoa até hoje, não perca o próximo vídeo, onde vamos explorar a queda de Lúcifer e o que aconteceu antes mesmo do livro de Gênesis. Depois de percorrer essa jornada pela hierarquia angelical, do nível mais próximo a nós, os anjos comuns, até o mais elevado, os serafins que ardem diante do trono de Deus, podemos concluir algo muito importante. Os anjos são poderosos, mas não são o centro. Eles são criaturas, servos, soldados, ministros que cumprem ordens, não agem por vontade própria, não buscam adoração, não competem com Deus. Cada um, desde o mais simples até o mais glorioso, está completamente voltado para o mesmo propósito: cumprir a vontade do Criador e exaltar a sua glória. É por isso que a Bíblia nos adverte: não devemos adorá-los, não devemos invocá-los, não devemos acender velas ou cultuá-los. Os anjos são servos, mas o Filho é o Senhor. Eles refletem a luz, mas Jesus é a própria luz. Eles carregam brasas do altar, mas Cristo é o fogo eterno que consome todo o pecado. Eles sustentam a ordem, mas Ele é o próprio Rei que reina sobre todas as coisas. Aplicação para nós? E o que tudo isso significa para a nossa vida? Que não estamos sozinhos. Existe um mundo espiritual, real, ativo, muitas vezes invisível aos nossos olhos, mas totalmente presente. Anjos nos guardam, nos fortalecem, nos ajudam em momentos decisivos. Principados e potestades travam batalhas por territórios e nações. E acima de tudo, o trono de Deus continua firme, sustentado por seres que jamais cessam de clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E se você ficou impressionado com o poder e a glória desses 9 níveis de anjos, compartilhe a palavra de Deus com seus parentes ou amigos mais próximos. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito. É só clicar naquele botão vermelho de inscrição e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade e fica por dentro de todo o conteúdo novo que posto por aqui.